Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003. Atualizada até a Lei nº 24.221, de 18 de julho de 2022. A Lei 14.941, de 2003, dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, ITCD. Capítulo 1º. Da incidência. Artigo 1º. O Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, ITCD, incide: 1. Na transmissão da propriedade de bem ou direito, por ocorrência do óbito. Efeitos de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2013. Redação dada pelo artigo 1º e vigência estabelecida pelo artigo 6º, ambos da Lei nº 15.958, de 29 de dezembro de 2005. 1. Na transmissão da propriedade de bem ou direito, por sucessão legítima ou testamentária. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. 1. No ato em que ocorrer a transmissão da propriedade de bem ou direito, por sucessão legítima ou testamentária. 2. No ato em que ocorrer a transmissão de propriedade de bem ou direito, por meio de fideicomisso. 3. Na doação a qualquer título, ainda que em adiantamento da legítima. 4. Na partilha de bens da sociedade conjugal e da união estável, sobre o montante que exceder a meação. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. 4. Na ação de separação judicial ou de divórcio e na partilha de bens na união estável, incidindo o imposto apenas sobre o montante que exceder a meação. 5. Na desistência de herança ou legado com determinação do beneficiário. 6. Na instituição de usufruto não oneroso. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 28 de dezembro de 2007. Redação original. 6. Na instituição ou extinção de usufruto não oneroso. 7. No recebimento de quantia depositada em conta bancária de poupança ou em conta corrente em nome do decujus. Parágrafo 1º. O imposto incide sobre a doação ou transmissão hereditária ou testamentária de bem imóvel situado em território do Estado e respectivos direitos, bem como sobre bens móveis, semoventes, títulos e créditos, e direitos a eles relativos. Parágrafo 2º. O imposto incide sobre a transmissão de bens móveis, inclusive semoventes, direitos, títulos e créditos, e direitos a eles relativos, quando 1. O doador tiver domicílio no Estado. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. Parágrafo 2º. O imposto incide sobre a doação. Se 1. O doador tiver domicílio no Estado, no caso de bem imóvel. 2. O doador não tiver residência ou domicílio no país, e o donatário for domiciliado no Estado. 3. O inventário ou arrolamento judicial ou extrajudicial se processar neste Estado. Efeitos de 1º de janeiro de 2006 a 28 de dezembro de 2007. Redação dada pelo artigo 1º e vigência estabelecida pelo artigo 6º, ambos da Lei nº 15.958, de 29 de dezembro de 2005. 3. O inventário ou o arrolamento se processar neste Estado, ou efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. 3. O bem imóvel doado estiver localizado no Estado. 4. O herdeiro ou legatário for domiciliado no Estado se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Inciso declarado inconstitucional nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 6.839, com eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão do recurso extraordinário 851.108, de 20 de abril de 2021, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até esse marco temporal, nas quais se discuta a qual Estado contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCD, considerando a ocorrência de bitributação. B. A validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente, nos termos do voto ora reajustado da relatora. Plenário. Sessão virtual de 11 de fevereiro de 2022 a 18 de fevereiro de 2022. Trânsito em julgado em 18 de março de 2022. Parágrafo 3º.
Para os efeitos deste artigo, considerar-se a doação o ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmitir bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário, que o aceitará expressa, tácita ou presumidamente, incluindo-se a doação efetuada com encargo ou ônus. Parágrafo 4º. Em transmissão não onerosa causa-mortis, ocorrerão tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros ou legatários. Parágrafo 5º. Em transmissão decorrente de doação, ocorrerão tantos fatos geradores distintos quantos forem os donatários do bem, título ou crédito, ou do direito transmitido. Parágrafo 6º. Consideram-se também doação de bem ou direito os seguintes atos praticados em favor de pessoas sem capacidade financeira, inclusive quando se tratar de pessoa civilmente incapaz ou relativamente incapaz. Inciso 1. A transmissão da propriedade plena ou da nua propriedade. Inciso 2. A instituição onerosa de usufruto. Parágrafo 7º. A ocorrência do fato gerador do imposto independe da instauração de inventário ou arrolamento, judicial ou extrajudicial. Capítulo 2º. Da não incidência. Artigo 2º. O imposto não incide sobre transmissão causa-mortis ou doação em que figurem como herdeiros, legatários ou donatários os seguintes beneficiários: 1. A União, o Estado ou o município. 2. Os templos de qualquer culto. 3. Os partidos políticos e suas fundações. 4. As entidades sindicais. 5. As instituições de assistência social, as educacionais, culturais e esportivas, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 6. As autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas nos incisos 3 a 5 do caput deste artigo, desde que estas: 1. Não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a qualquer título. 2. Apliquem integralmente no país os recursos destinados à manutenção de seus objetivos institucionais. 3. Mantenham a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas nos incisos 2 a 6 do caput deste artigo, desde que os bens, direitos, títulos ou créditos sejam destinados ao atendimento de suas finalidades essenciais, observado ainda o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. O imposto não incide sobre transmissão causa-mortis de valor não recebido em vida pelo de cujus, correspondente à remuneração oriunda de relação de trabalho ou a rendimento de aposentadoria ou pensão. Capítulo 3º. Da isenção. Artigo 3º. Fica isenta do imposto. Inciso 1. A transmissão causa-mortis de: alínea A. Imóvel residencial com valor total de até 40.000 fengs, 40.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, desde que seja o único bem imóvel de monte partilhável cujo valor total não exceda 48.000 fengs, excetuando-se os bens descritos na alínea C deste inciso. Alínea B. Fração ideal de um único imóvel residencial, desde que o valor total desse imóvel seja de até 40.000 fengs. E o monte partilhável não contenha outro imóvel, nem exceda 48.000 fengs, excetuando-se os bens descritos na alínea C deste inciso. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 28 de dezembro de 2007. Redação original. Alínea A. Imóvel residencial, urbano ou rural, cujo valor não ultrapasse 45.000 fengs, 45.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, desde que os familiares beneficiados não possuam outro imóvel. Alínea B. Imóvel cujo valor não ultrapasse 20.000 fengs, desde que seja o único transmitido. Alínea C. Roupa e utensílio agrícola de uso manual, bem como de móvel e aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares. Inciso 2. A transmissão por doação. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. Inciso 2. A transmissão por doação. Alínea A. Cujo valor total não ultrapasse 10.000 fengs. Alínea B. De bem imóvel doado. Efeitos de 1º de janeiro de 2006 a 31 de julho de 2013.
Redação dada pelo artigo 1º e vigência estabelecida pelo artigo 6º, ambos da Lei nº 15.958, de 29 de dezembro de 2005. Alínea B. De bem imóvel doado pelo poder público a particular no âmbito de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade pública ou em se tratando de doação com o fim de atrair empresas industriais e comerciais para o município, observadas as disposições contidas em regulamento. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. Alínea B. De bem imóvel doado pelo poder público a particular no âmbito de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade pública. Alínea B1. Pelo poder público a particular no âmbito de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade pública, observadas as disposições contidas em regulamento. Efeitos de 1º de agosto de 2013 a 20 de dezembro de 2013. Acrescido pelo artigo 20 vigência estabelecida pelo artigo 30, ambos da Lei nº 20.824, de 31 de julho de 2013. Alínea B1. Pelo poder público ou pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab-MG, a particular no âmbito de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade pública, observadas as disposições contidas em regulamento. Alínea B2. Pelo poder público com o fim de atrair empresas industriais e comerciais para o município, observadas as disposições contidas em regulamento. Alínea B3. Em que figure como doador ou donatário a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab-MG. Alínea C. De roupa, utensílio agrícola de uso manual, móvel e aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares. Alínea D. De imóvel doado ou recebido em doação pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, desde que destinado à instalação ou à ampliação de empreendimentos no Estado, nos termos do regulamento. Alínea E. De imóvel doado pelo poder público ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, a que se refere o inciso 2º do caput do artigo 2º da Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, gerido pela Caixa Econômica Federal, observado o disposto no artigo 1º e no caput e parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 2º da Lei Federal nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001. Alínea F. Dos recursos necessários à aquisição de veículo por pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, sem capacidade financeira, ao abrigo da isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, na hipótese em que o doador seja parente em primeiro grau em linha reta ou em segundo grau em linha colateral, cônjuge ou companheiro em união estável ou representante legal do donatário. Alínea G. Vinculada a programa de incentivo ao esporte ou a programa de incentivo à cultura instituídos em lei. Parágrafo 1º. O regulamento disporá sobre a forma de comprovação dos valores indicados no caput deste artigo, para fins de reconhecimento das isenções. Parágrafo 2º. O valor da OFENG será o vigente na data da avaliação. Parágrafo 3º. Para os efeitos do disposto nas alíneas C dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, não se incluem no conceito de bens móveis que guarnecem a residência familiar as obras de arte sujeitas à declaração à Secretaria da Receita Federal ou que sejam cobertas por contrato de seguro específico. Parágrafo 4º. Efeitos de 31 de dezembro de 2011 a 20 de dezembro de 2013. Acrescido pelo artigo 1º e vigência estabelecida pelo artigo 5º, ambos da Lei nº 20.000, de 30 de dezembro de 2011. Parágrafo 4º. A isenção de que trata a linha B do inciso 2º do caput deste artigo aplica-se ao bem imóvel doado pelo poder público à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab-MG, no âmbito de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, no âmbito do programa Promorar Militar, com recursos do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais, FAMENG, criado pela Lei N. Graus 17.949, de 22 de dezembro de 2008, e no âmbito do Programa Lares Gerais, Segurança Pública, PLSP,
nos termos do regulamento. Capítulo 4. Do cálculo do tributo. Seção 1. Da base de cálculo. Artigo 4º. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito recebido em virtude da abertura da sucessão ou de doação, expresso em moeda corrente nacional e em seu equivalente em UFENG. Efeitos de 29 de dezembro de 2007 a 31 de dezembro de 2013. Redação dada pelo artigo 1º e vigência estabelecida pelo artigo 6º, ambos da Lei nº 17.272, de 28 de dezembro de 2007. Artigo 4º. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito recebido em virtude de sucessão legítima ou testamentária ou de doação, expresso em moeda corrente nacional e em seu equivalente em UFENG. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 28 de dezembro de 2007. Redação original. Artigo 4º. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda corrente nacional e em seu equivalente em UFENG. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da avaliação ou da realização do ato ou contrato de doação, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. A base de cálculo do imposto é nos seguintes casos: Inciso 1, revogado. Inciso 2, revogado. Inciso 3, 1/3 do valor do bem, na instituição do usufruto, por ato não oneroso. Inciso 4, revogado. Inciso 5, revogado. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 28 de dezembro de 2007. Redação original. Inciso 1. 1/3 do valor do bem, na transmissão não onerosa do domínio útil. Inciso 2. 2/3 do valor do bem, na transmissão não onerosa do domínio direto. Inciso 3. 1/3 do valor do bem, na instituição do usufruto, por ato não oneroso, bem como no seu retorno ao proprietário. Inciso 4. 2/3 do valor do bem, na transmissão não onerosa da nua propriedade. Inciso 5. O valor total da propriedade plena, na hipótese de consolidação desta mediante aquisição não onerosa da nua propriedade pelo usufrutuário. 6. Na hipótese de excedente de meação em que a universalidade do patrimônio da sociedade conjugal ou da união estável for composta de bens e direitos situados em mais de uma unidade da federação, proporcional ao valor, alínea A, dos bens móveis, em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum, se o doador for domiciliado neste estado, e alínea B, dos bens imóveis situados neste estado, em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum. Parágrafo 3º. Revogado. Efeitos de 1º de janeiro de 2006 a 28 de dezembro de 2007. Acrescido pelo artigo 1º e vigência estabelecida pelo artigo 6º, ambos da Lei nº 15.958, de 29 de dezembro de 2005. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 5 do parágrafo 2º deste artigo, do valor do imposto calculado será deduzida a importância originalmente paga, a título de imposto, relativamente à instituição do usufruto. Parágrafo 4º. Na transmissão causa-mortis, para a obtenção da base de cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como valor do quinhão. Inciso 1. Do herdeiro legítimo, o que lhe cabe no monte partilhável, segundo a legislação civil. Inciso 2. Do herdeiro testamentário, o valor do legado ou da herança atribuída, segundo a legislação civil. Parágrafo 5º. O pagamento do imposto utilizando-se da presunção a que se refere o parágrafo 4º. Inciso 1. Possibilitará a restituição do valor eventualmente pago a maior, o qual será verificado por ocasião da partilha. Inciso 2. Não ensejará diferença de imposto a recolher, salvo na hipótese de serem apurados bens e direitos não considerados por ocasião do pagamento. Parágrafo 6º. Em se tratando de plano de previdência privada ou outra forma de investimento que envolva capitalização de aportes financeiros, a base de cálculo corresponde ao valor da provisão formada pelos referidos aportes e respectivos rendimentos, na data do fato gerador. Parágrafo 7º.
O disposto no parágrafo 6º aplica-se também no caso de o plano de previdência privada ou assemelhado configurar contrato misto que envolva capitalização de aportes financeiros e seguros de vida, hipótese em que não se inclui na base de cálculo a parcela dos valores auferidos pelo beneficiário em decorrência do contrato de seguro, sob a forma de pecúlio ou renda, assim compreendida a parcela que exceder a provisão mencionada no parágrafo 6º. Artigo 5º. Em se tratando de ações representativas do capital de sociedade, a base de cálculo é determinada por sua cotação média na Bolsa de Valores na data da transmissão, ou na imediatamente anterior quando não houver pregão ou quando essas não tiverem sido negociadas naquele dia, regredindo-se, se for o caso, até o máximo de 180 dias. Parágrafo 1º. No caso em que a ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital de sociedade não for objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 dias, admitir-se-á seu valor patrimonial na data da transmissão, nos termos do regulamento. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. Parágrafo único. No caso em que a ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital de sociedade não for objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 dias, admitir-se-á seu valor patrimonial na data da transmissão. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o capital da sociedade tiver sido integralizado em prazo inferior a 5 anos, mediante incorporação de bens móveis e imóveis ou de direitos a eles relativos, a base de cálculo do imposto não será inferior ao valor venal atualizado dos referidos bens ou direitos. Efeitos de 1º de janeiro de 2006 a 31 de julho de 2013. Acrescido pelo artigo 2º e vigência estabelecida pelo artigo 6º, ambos da Lei nº 15.958, de 29 de dezembro de 2005. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o capital da sociedade tiver sido integralizado em prazo inferior a 5 anos, mediante incorporação de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, a base de cálculo do imposto não será inferior ao valor venal atualizado dos referidos bens imóveis ou direitos. Artigo 6º. O valor da base de cálculo não será inferior. Inciso 1. Ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, em se tratando de imóvel urbano ou de direito a ele relativo. Inciso 2. Ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, em se tratando de imóvel rural ou de direito a ele relativo. Parágrafo único. Constatado que o valor utilizado para lançamento do IPTU ou do ITR é notoriamente inferior ao de mercado, admitir-se-á a utilização de coeficiente técnico de correção para apuração do valor venal do imóvel, nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. Artigo 7º. Os valores constantes nesta lei são expressos em UFENG. Parágrafo único. Na hipótese de extinção da UFENG, a atualização dos valores constantes nesta lei far-se-á pela variação do Índice Geral de Preços, disponibilidade interna da Fundação Getúlio Vargas ou de índice que o substituir. Artigo 8º. O valor da base de cálculo será considerado na data da abertura da sucessão, do contrato de doação ou da avaliação, devendo ser atualizado a partir do dia seguinte, segundo a variação da UFENG, até a data prevista na legislação tributária para o recolhimento do imposto, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo único. A atualização prevista neste artigo aplica-se a eventuais recolhimentos parciais realizados pelo contribuinte, quando a quitação integral do imposto não ocorrer no mesmo ano do fato gerador, inclusive no caso de sobrepartilha ou de declaração retificadora. Artigo 9º. O valor venal do bem ou direito transmitido será declarado pelo contribuinte, ficando sujeito à homologação pela Fazenda Estadual, mediante procedimento de avaliação. Parágrafo 1º. Na hipótese de discordância quanto ao valor venal do bem ou direito declarado pelo contribuinte, por meio do sistema informatizado específico disponibilizado no site da Fazenda Estadual, o contribuinte terá acesso aos critérios que motivaram a referida discordância, nos termos de regulamento. Parágrafo 2º. O contribuinte que discordar da avaliação efetuada pela Fazenda Estadual poderá,
no prazo de 10 dias úteis contados do momento em que comprovadamente tiver ciência do fato, requerer avaliação contraditória, observado o seguinte. Inciso 1. O requerimento será apresentado à repartição fazendária onde tiver sido processada a avaliação, podendo o requerente juntar o laudo técnico. Inciso 2. O contribuinte poderá indicar assistente para acompanhar os trabalhos de avaliação a cargo do órgão responsável pela avaliação impugnada, se o requerimento não estiver acompanhado de laudo. Inciso 3. A repartição fazendária emitirá parecer fundamentado nos critérios adotados para a avaliação no prazo de 15 dias contados do recebimento do pedido e, no mesmo prazo, o assistente, se indicado, emitirá seu laudo. Inciso 4. O requerimento instruído com o parecer e com o laudo do assistente será encaminhado ao responsável pela repartição fazendária, a quem competirá decidir, conclusivamente, sobre o valor da avaliação, no prazo de 15 dias. Seção 2ª. Da alíquota. Artigo 10. O imposto será calculado aplicando-se a alíquota de 5% sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos bens e direitos recebidos em doação ou em face de transmissão causa-mortes. Inciso 1. Revogado. Alínea A. Revogada. Alínea B. Revogada. Alínea C. Revogada. Alínea D. Revogada. Inciso 2. Revogado. Alínea A. Revogada. Alínea B. Revogada. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 27 de março de 2008. Redação original. Artigo 10. O imposto será calculado aplicando-se as seguintes alíquotas sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos bens e direitos transmitidos. Inciso 1. Por causa-mortes. Alínea A. 3%, se o valor total dos bens e direitos for de até 90 mil fengs. Alínea B. 4%, se o valor total dos bens e direitos for de 90.001 até 450.000 fengs. Alínea C. 5%, se o valor total dos bens e direitos for de 450.001 até 900.000 fengs. Alínea D. 6%, se o valor total dos bens e direitos for superior a 900.000 fengs. Inciso 2. Por doação. Alínea A. 2%, se o valor total dos bens e direitos for de até 90.000 fengs. Alínea B. 4%, se o valor total dos bens e direitos for superior a 90.000 fengs. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá conceder desconto, nos termos do regulamento. 2. Na hipótese de transmissão causa-mortes, de até 20% do valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo de até 90 dias contados da abertura da sucessão. 3. Na hipótese de doação cujo valor seja de até 90.000 fengs, de até 50% do valor do imposto devido, desde que recolhido pelo contribuinte antes da ação fiscal. Efeitos de 1º de janeiro de 2006 a 27 de março de 2008. Redação dada pelo artigo 3º e vigência estabelecida pelo artigo 6º, ambos da Lei nº 15.958, de 29 de dezembro de 2005. Parágrafo 1º. Na hipótese de transmissão causa-morte, o Poder Executivo poderá conceder desconto de até 20% sobre o valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo de até 90 dias contados da abertura da sucessão, conforme dispuser o regulamento. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. Parágrafo único. Na hipótese de transmissão causa-morte, o Poder Executivo poderá conceder desconto de até 20% sobre o valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo de até 90 dias contados da abertura da sucessão, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. Revogado. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Alínea A. Revogada. Alínea B. Revogada. Parágrafo 3º. Revogado. Efeitos de 1º de janeiro de 2006 a 27 de março de 2008. Acrescido pelo artigo 3º e vigência estabelecida pelo artigo 6º, ambos da Lei nº 15.958, de 29 de dezembro de 2005. Parágrafo 2º. Para o efeito de determinação das alíquotas considera-se o valor total dos bens e direitos transmitidos.
independentemente de onde estejam situados os bens imóveis, inclusive na hipótese de: inciso 1, excedente de meação; inciso 2, transmissão de: alínea A, nua propriedade, e alínea B, extinção de usufruto, exceto no caso de retorno deste ao instituidor que tenha mantido a nua propriedade. Parágrafo 3º. Nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo 2º deste artigo, para efeito de cálculo do imposto devido, a alíquota obtida será aplicada exclusivamente sobre o valor dos bens e direitos tributáveis por este Estado. Artigo 10-A. Na transmissão causa-morte, o contribuinte perderá o desconto usufruído sobre o valor recolhido. Quando: inciso 1, não entregar a declaração de bens e direitos ou entregá-la após o prazo de 90 dias, contados da abertura da sucessão. Inciso 2, omitir ou falsear informações na declaração a que se refere o inciso 1. Parágrafo 1º. Não caracteriza falseamento de informação na declaração a divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e os resultantes da avaliação realizada pela repartição fazendária. Parágrafo 2º. O desconto eventualmente concedido em relação aos bens e direitos que constaram na certidão de pagamento do ITCD original será mantido na hipótese de declaração posterior de novos bens por meio de sobrepartilha ou de declaração retificadora, observados a forma, o prazo e as condições estabelecidos em regulamento. Artigo 11. Na hipótese de sucessivas doações ao mesmo donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título no período de 3 anos civis, devendo o imposto ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos. Efeitos de 1º de janeiro de 2006 a 28 de dezembro de 2007. Redação dada pelo artigo 1º e vigência estabelecida pelo artigo 6º, ambos da Lei nº 15.958, de 29 de dezembro de 2005. Artigo 11. Na hipótese de sucessivas doações ao mesmo donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título, dentro de cada ano civil, devendo o imposto ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. Artigo 11. Na hipótese de sucessivas doações entre o mesmo doador e o mesmo donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título, dentro de cada ano civil, devendo o imposto ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos. Capítulo 5º. Do contribuinte. Artigo 12. O contribuinte do imposto é: inciso 1, o sucessor ou beneficiário, na transmissão por ocorrência do óbito. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2013. Redação original. Inciso 2. O herdeiro ou legatário, na transmissão por sucessão legítima ou testamentária. Inciso 3. O donatário, na aquisição por doação. Inciso 4. O cessionário, na cessão a título gratuito. Inciso 5. O usufrutuário. Parágrafo único. Em caso de doação de bem móvel, título ou crédito, bem como dos direitos a eles relativos, se o donatário não residir nem for domiciliado no Estado, o contribuinte é o doador. Capítulo 6º. Do pagamento do imposto. Seção 1. Do prazo de pagamento. Artigo 13. O imposto será pago. Inciso 1. Na transmissão causa-mortis, no prazo de 180 dias contados da data da abertura da sucessão. Inciso 2. Na substituição de fideicomisso, no prazo de até 15 dias contados do fato ou do ato jurídico determinante da substituição e efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 28 de dezembro de 2007. Redação original. Inciso 2. Na extinção do usufruto e na substituição de fideicomisso, no prazo de até 15 dias contados do fato ou do ato jurídico determinante da extinção ou da substituição, e alínea A. Antes da lavratura, se por escritura pública. Alínea B. Antes do cancelamento da averbação no ofício ou órgão competente. Nos demais casos. Inciso 3. Na dissolução da sociedade conjugal,
sobre o valor que exceder a meação, transmitido de forma gratuita, no prazo de 30 dias contados da data em que transitar em julgado a sentença. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 30 de dezembro de 2011. Redação original. Inciso 3. Na dissolução da sociedade conjugal, sobre o valor que exceder a meação, transmitido de forma gratuita, no prazo de até 15 dias contados da data em que transitar em julgado a sentença. Inciso 4. Na partilha de bens, na dissolução de comunhão estável, sobre o valor que exceder a meação, transmitido de forma gratuita, no prazo de até 15 dias contados da data da assinatura do instrumento próprio ou do trânsito em julgado da sentença, ou antes da lavratura da escritura pública. Inciso 5. Na doação de bem, título ou crédito que se formalizar por escritura pública, antes de sua lavratura. Inciso 6. Na doação de bem, título ou crédito que se formalizar por escrito particular, no prazo de até 15 dias contados da data da assinatura. Inciso 7. Na cessão de direitos hereditários de forma gratuita. Alínea A. Antes da lavratura da escritura pública, se tiver por objeto bem, título ou crédito determinados. Alínea B. No mesmo prazo previsto no inciso 1 deste artigo, quando a cessão se formalizar nos autos do inventário, mediante termo de desistência ou de renúncia com determinação de beneficiário. Inciso 8. Nas transmissões por doação de bem, título ou crédito não referidas nos incisos anteriores, no prazo de até 15 dias contados da ocorrência do fato jurídico tributário. Parágrafo 1º. O ITCD será pago antes da lavratura da escritura pública e antes do registro de qualquer instrumento, nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo 2º. A alienação de bem, título ou crédito no curso do processo de inventário, mediante autorização judicial, não altera o prazo para pagamento do imposto devido pela transmissão decorrente de sucessão legítima ou testamentária. Parágrafo 3º. Na hipótese de bem imóvel cujo inventário ou arrolamento se processar fora do Estado, a carta precatória não poderá ser devolvida sem a prova de quitação do imposto devido. Parágrafo 4º. Os prazos para pagamento do imposto vencem em dia de expediente normal das agências bancárias autorizadas. Parágrafo 5º. Na hipótese de reconhecimento de herdeiro por sentença judicial, os prazos previstos nesta lei começam a ser contados a partir da data do seu trânsito em julgado. Seção 2. Da forma e do local de pagamento. Artigo 14. O ITCD será recolhido mediante documento de arrecadação instituído por resolução do Secretário de Estado de Fazenda, em estabelecimento bancário autorizado a receber o tributo, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo único. O contribuinte conservará em seu poder, pelo prazo decadencial, para exibição ao fisco, os documentos de arrecadação do imposto. Artigo 15. O contribuinte, ao requerer a certidão negativa de débitos tributários, exibirá a comprovação do pagamento do ITCD. Seção 3. Do parcelamento. Artigo 16. O parcelamento do ITCD poderá ser concedido nas condições, critérios e prazos estabelecidos em resolução do Secretário de Estado de Fazenda. Parágrafo 1º. O parcelamento não gera direito adquirido para o contribuinte. Parágrafo 2º. O requerimento de parcelamento de tributo constitui-se em confissão do débito. Parágrafo 3º. O parcelamento do débito, estando o contribuinte em dia com os pagamentos devidos, não impede a expedição de certidão de regularidade quanto ao débito do ITCD. Capítulo 7º. Dos deveres do contribuinte e do responsável. Artigo 17. O contribuinte apresentará declaração de bens com discriminação dos respectivos valores em repartição pública fazendária e efetuará o pagamento do ITCD no prazo, estabelecido no artigo 13. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. Artigo 17. Independentemente da distribuição de processo judicial de inventário ou de arrolamento de bens, o contribuinte, apresentando declaração de bens com discriminação dos respectivos valores em repartição pública fazendária, poderá efetuar o pagamento do ITCD na forma e no prazo estabelecidos em regulamento. Parágrafo 1º.
A declaração a que se refere o caput deste artigo será preenchida em modelo específico instituído mediante resolução do Secretário de Estado de Fazenda. Parágrafo 2º. O contribuinte deve instruir sua declaração com a prova de propriedade dos bens nela arrolados, juntando fotocópia do último lançamento do IPTU ou do ITR, conforme seja o imóvel urbano ou rural. Parágrafo 3º. Apresentada a declaração a que se refere o caput deste artigo e recolhido o ITCD, ainda que intempestivamente, o pagamento ficará sujeito à homologação pela autoridade fiscal no prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega da declaração. Parágrafo 4º. Relativamente às doações ocorridas anteriormente à publicação desta lei, a Fazenda Pública tem o prazo de 5 anos a contar do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador para promover o lançamento do crédito tributário, desde que o lançamento tenha sido efetuado até o dia 1º de janeiro de 2018. Efeitos de 1º de janeiro de 2006 a 14 de dezembro de 2020. Acrescido pelo artigo 1º e vigência estabelecida pelo artigo 6º, ambos da Lei nº 15.958, de 29 de dezembro de 2005. Parágrafo 4º. Expirado o prazo a que se refere o parágrafo 3º sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Parágrafo 5º. Expirado qualquer dos prazos a que se referem os parágrafos 3º e 4º sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Artigo 18. O registro de formal de partilha, de carta de adjudicação judicial expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável, bem como de escritura pública de doação de bem imóvel, será precedido da comprovação do pagamento integral do ITCD, mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda. Parágrafo único. Será franqueado aos fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda o acesso aos processos judiciais que envolverem a transmissão ou partilha de bens. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. Parágrafo único. Será franqueado aos fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda o acesso aos processos de inventário ou de arrolamento. Artigo 19. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, JUSENG, enviará mensalmente à Secretaria de Estado de Fazenda informações sobre todos os atos relativos à constituição, modificação e extinção de pessoas jurídicas, bem como de empresário, assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, realizados no mês imediatamente anterior, conforme dispuser o regulamento. Artigo 20. Os titulares do tabelionato de notas, do registro de títulos e documentos, do registro civil das pessoas jurídicas, do registro de imóveis e do registro civil das pessoas naturais prestarão informações referentes à escritura ou registro de doação, de constituição de usufruto ou de fideicomisso, de alteração de contrato social e de atestado de óbito à repartição fazendária, mensalmente, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo único. Os serventuários mencionados neste artigo ficam obrigados a exibir livros, registros, fichas e outros documentos que estiverem em seu poder à fiscalização fazendária, entregando-lhe, se solicitadas, fotocópias ou certidões de inteiro teor, independentemente do pagamento de emolumentos. Artigo 20-A. As entidades de previdência complementar, seguradoras e instituições financeiras são responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do ITCD devido a este Estado, na hipótese de transmissão causa-mortes ou doação de bem ou direito sob sua administração ou custódia, inclusive aquele relativo aos planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL, ou semelhante, observados a forma, os prazos e as condições previstos em regulamento. Parágrafo 1º. A responsabilidade pelo cumprimento total ou parcial da obrigação de que trata o caput fica atribuída ao contribuinte em caráter supletivo. Parágrafo 2º. O responsável apresentará à Secretaria de Estado de Fazenda a declaração de bens e direitos contendo, ao menos,
a discriminação dos respectivos valores e a identificação dos participantes e dos beneficiários. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º, as entidades de previdência complementar, seguradoras e instituições financeiras prestarão informações sobre os planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de PGBL, VGBL ou semelhantes sob sua administração. Efeitos de 31 de dezembro de 2011 a 30 de junho de 2017. Acrescido pelo artigo 3º e vigência estabelecida pelo artigo 5º, ambos da Lei nº 20.000, de 30 de dezembro de 2011. Artigo 20-A. As entidades de previdência complementar, seguradoras e instituições financeiras prestarão informações sobre os planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL, ou outra semelhante, sob sua administração, nas formas e nas condições previstas em regulamento. Artigo 21. São solidariamente responsáveis pelo imposto devido pelo contribuinte. Inciso 1. A empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que resulte em transmissão de bem móvel ou imóvel e, respectivos direitos e ações. Inciso 2. A autoridade judicial, o serventuário da justiça, o tabelião, o oficial de registro e o escrivão, pelos tributos devidos sobre atos praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício, ou pelas omissões a que derem causa. Inciso 3. O doador. Inciso 4. A pessoa física ou jurídica que detém a posse do bem transmitido. Inciso 5. O despachante, em razão de ato por ele praticado que resulte em não pagamento ou pagamento a menor do imposto. Capítulo 8º. Das penalidades. Artigo 22. A falta de pagamento do ITCD ou seu pagamento a menor ou intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada sobre o valor do imposto devido, nos seguintes termos. Inciso 1. Havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios. Observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, será cobrada multa de mora no valor de: alínea A. 0,15% do valor do imposto por dia de atraso, até o 30º dia. Alínea B. 9% do valor do imposto, do 31º ao 60º dia de atraso. Alínea C. 12% do valor do imposto, após o 60º dia de atraso. Inciso 1. Havendo ação fiscal, será cobrada multa de revalidação de 50% do valor do imposto, observadas as seguintes reduções. Alínea A 40% do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no prazo de 10 dias contados do recebimento do auto de infração. Alínea B, a 50% do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea A. E até 30 dias contados do recebimento do auto de infração. Alínea C, a 60% do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea B, e antes de sua inscrição em dívida ativa. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, ocorrendo o pagamento espontâneo somente do imposto, a multa será exigida em dobro, quando houver ação fiscal. Parágrafo 2º. Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será: inciso 1, de 18%, quando se tratar de crédito previsto no inciso 1 deste artigo. Inciso 2, reduzida em conformidade com o disposto no inciso 2 deste artigo, com base na data de pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal. Parágrafo 3º. Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os valores restabelecidos aos seus percentuais máximos. Artigo 23. O servidor fazendário que tomar ciência do não pagamento ou do pagamento a menor do ITCD deverá lavrar o auto de infração ou comunicar o fato à autoridade competente, no prazo de 24 horas, sob pena de sujeitar-se a processo administrativo, civil e criminal pela sonegação da informação. Parágrafo único. Revogado. Efeitos de 1º de janeiro de 2006 a 9 de agosto de 2018. Acrescido pelo artigo 1º e vigência estabelecida pelo artigo 6º, ambos da Lei nº 15.958, de 29 de dezembro de 2005. Parágrafo único.
O prazo para extinção do direito de a Fazenda Pública formalizar o crédito tributário é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com base nas informações relativas à caracterização do fato gerador do imposto, necessárias à lavratura do ato administrativo, obtidas na declaração do contribuinte ou na informação disponibilizada ao fisco, inclusive no processo judicial. Artigo 24. Lavrado o auto de infração, o contribuinte será notificado para pagar ou recorrer, apresentando defesa, no prazo de 30 dias. Parágrafo único. O auto de infração observará a tramitação e os procedimentos previstos na Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e na Lei nº 13.470, de 17 de janeiro de 2000, naquilo que for aplicável. Artigo 25. O contribuinte que sonegar bens ou direitos, omitir ou falsear informações na declaração ou deixar de entregá-la ficará sujeito a multa de 20% sobre o montante do imposto devido. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. Redação original. Artigo 25. O contribuinte que sonegar bens ou direito, omitir ou falsear informações na declaração ou deixar de entregá-la ficará sujeito à lavratura de auto de infração, com aplicação de multa de 20% sobre o montante do imposto devido e multa de mora, nos termos do disposto no inciso 1 do artigo 22 desta lei. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica no caso de bem sujeito à sobrepartilha, o qual terá o tratamento tributário dispensado aos demais bens declarados quando da abertura da sucessão ou no decorrer do inventário. Artigo 26. Os responsáveis tributários que infringirem o disposto nesta lei ou concorrerem de qualquer modo para o não pagamento, ou pagamento a menor do imposto ficam sujeitos às penalidades estabelecidas para os contribuintes, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. Artigo 27. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Efeitos de 1º de janeiro de 2004 a 28 de dezembro de 2007. Redação original. Artigo 27. Na transmissão causa-mortes em que o inventário ou o arrolamento não for requerido no prazo de 90 dias contados da abertura da sucessão, será cobrada multa de 10% sobre o valor do imposto devido, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. Parágrafo único. Se o inventário ou o arrolamento a que se refere o caput deste artigo não for requerido no prazo de 120 dias contados da abertura da sucessão, a multa será de 20% sobre o valor do imposto devido, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. Artigo 28. Apurando-se que o valor atribuído à doação, em documento particular ou público, tenha sido inferior ao praticado no mercado, aplicar-se-á aos contratantes multa equivalente à diferença entre o imposto recolhido e o legalmente exigido, sem prejuízo da exigência deste e de outros acréscimos legais. Artigo 28-A. Sujeita-se a multa de 100% do valor do imposto devido quem utilizar ou propiciar a utilização de documento relativo a recolhimento do ITCD com autenticação falsa. Artigo 28-B. A entidade de previdência complementar, a seguradora ou a instituição financeira que descumprir a obrigação prevista no artigo 20-A, sujeita-se a multa de: inciso 1, 5.000 fengs, 5.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, por plano de previdência privada ou seguro, na hipótese de omissão em documento entregue ao fisco. Inciso 2, 50.000 fengs, na hipótese de não cumprimento da entrega de informações. Artigo 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004. Artigo 30. Revogam-se as disposições em contrário e a Lei nº 12.426, de 27 de dezembro de 1996. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 2003. Signatários: Aécio Neves, Danilo de Castro, Antônio Augusto Júnior Anastasia, Fuad Noma. Se chegou até aqui, você tem foco. Não perca a oportunidade de ficar por dentro de todas as novidades. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber atualizações em primeira mão. Juntos, vamos explorar um mundo de conhecimento.